Olá, turminha do quinto ano B. Vamos aqui à correção da nossa atividade de geografia, que inicia-se aí na página 78 com a leitura do texto, riqueza e pobreza, né? A atividade está sendo realizada em 16 de setembro de 2020. Então eu não vou ler esse texto para não ficar muito extensa a nossa correção. Espero que vocês tenham lido. Vamos aqui ao mapa da página 79. Nesse mapinha, ele traz a pobreza, foi avaliada no censo do IBGE 2010. E aqui pela legenda, o que a gente vê? Essa faixa amarela aqui que pega o sudeste e o sul, baixa pobreza. Essa área um pouco mais escura é de média pobreza. Essa cor mais alaranjada que pega a Bahia, o Amapá, Roraima e Acre, está entre média e alta. E essa cor vermelha que pega o nosso Ceará, Alagoas, boa parte do Nordeste, boa parte da região Norte, está classificada como alta pobreza. Então, mais uma vez, no mapa de desigualdade, Norte e Nordeste aí estão como como os estados que mais sofrem, certo? Então, ele pergunta aqui, cite duas unidades de federação, que eu já disse a vocês, unidade de federação são estados com alta concentração de pobreza. Então, você podia colocar qualquer duas dessas que estão em vermelho, certo? Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Alagoas. Qualquer uma dessas que estão em vermelho estão classificadas aí como alta pobreza, certo? Na questão 2, ele diz, cite duas unidades de federação com menor concentração de pobreza. Então, com menor é com baixa pobreza. Então, você poderia colocar qualquer um desses estados que estão em amarelo claro, certo? Goiás, que é esse aqui, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, né? E Rio Grande do Sul. Na questão 3, ele diz assim, você entende que a desigualdade deve ser apreciada ou rejeitada? Consegue perceber que há desigualdade no Brasil? Converse com os colegas e com o professor. Gente, a desigualdade eu acho que apreciada ela não deve ser nunca, né? Sempre a gente deve rejeitar a desigualdade, porque todos somos brasileiros, todos devíamos ter acesso aos mesmos bens, aos mesmos produtos e à mesma qualidade de vida. Infelizmente, isso ainda é um sonho, mas a gente não pode se conformar, tem que lutar contra isso. Aí ele diz, você consegue perceber que há desigualdade no Brasil e como, né, gente? A gente percebe todos os setores, a gente já viu a desigualdade entre a mulher e o homem, entre quem tem mais, quem tem menos. Então, infelizmente, a desigualdade no Brasil ela ainda tange muitos setores, né? Nós nordestinos, a gente sofre desigualdade até por morar numa região mais sofrida, que a gente era para ser mais valorizado, por ser um povo mais guerreiro, mas infelizmente a gente ainda sofre preconceito até por isso, certo? Então, vamos adiante. Aqui ele traz um texto que eu vou até ler para você. Entre o morro e o asfalto. Muitas vezes é possível perceber a desigualdade social quando observamos uma paisagem. Observe a foto ao lado. Então, aqui a foto, né? Vista da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, 2016. Então, a gente percebe nessa foto que aqui é a favela, é a comunidade, e aqui, né, a parte rica da cidade, com grandes prédios, com grandes edifícios. Então, aqui a gente já consegue perceber a desigualdade.
né? Aqui moradias simples, umas em cima das outras, sem planejamento. E aqui já algo bem mais diferente, mais bem estruturado. Isso bem próximo, ó, só tem um morro separando eles. Aí eles observem a foto ao lado. A expressão o morro e o asfalto, bastante popular no estado do Rio de Janeiro, revela a segregação socioespacial. Segregação, gente, é separação, viu? Chamamos de segregação socioespacial quando a injustiça social é visível na paisagem, por causa da maneira como se dá a ocupação dos espaços. Aqui ele traz a questão 1, diz o seguinte, ó, o que mostra a foto? Converse sobre ela com os colegas e com o professor, depois anote as principais ideias levantadas nas linhas a seguir. Ele até diz resposta pessoal, mas ele trouxe uma sugestão de resposta para você. Espera que os alunos, que os estudantes percebam que a ocupação espacial ocorre de maneira desordenada e desigual. Questão 2. Tomando por base essa foto, o que podemos entender pela expressão o morro e o asfalto? Né? Então, ele também diz que é pessoal, porque você pode entender a sua maneira, mas tem a linha de pensamento, né? O texto que trouxe aqui. Então, ele trouxe também uma sugestão de resposta. Apesar de coexistirem, é visivelmente perceptível a diferença dos padrões de moradia e de organização dos espaços entre a área nobre, que é o asfalto, essa parte onde tem os edifícios, e a comunidade, o morro, reflexo da desigualdade social na cidade. Ok? Então, o morro e o asfalto é como se o asfalto fossem os ricos e o morro fosse os pobres, onde as moradias são simples e não tem organização social. Provavelmente aqui não tem abastecimento de água como deveria, coleta de lixo como deveria, né? Muitas dessas comunidades não tem nem serviços de correio. Então aqui tem tudo e aqui não tem quase nada, ok? Então vamos aqui à página 81, onde ele traz desenvolvimento humano. Mais uma vez ele traz um mapa, né? Ó, desenvolvimento humano também foi feito em cima do censo 2010 do IBGE. Gente, inclusive esse ano é ano de censo, a gente já viu que o censo acontece a cada 10 anos, né? Por conta dessa pandemia, ele ainda não está sendo realizado, mas provavelmente ainda vai acontecer. Se não for esse ano, será no próximo. Então aqui ele também traz uma legendazinha que ajuda a gente a entender, ó. Desenvolvimento humano. Essa área laranja é baixa. Mais uma vez eu digo a vocês, nosso Nordeste e Norte aqui, ó, sendo contemplado, né? Nós do Ceará estamos um pouco mais elevados. Nós estamos entre o baixo e o médio. Nessa corzinha um pouco mais clara. Esse amarelozinho está entre o médio, que pega aqui, ó, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amapá, Roraima, né? E a área verde, mais uma vez, o Sul e o Sudeste sendo beneficiados, ó, alto índice de desenvolvimento humano. Então, vamos aqui às questões. Ele diz o seguinte: cite 2 unidades de federação que têm desenvolvimento humano. Papai! Cite 2 unidades de federação que tenham desenvolvimento humano baixo. Então, baixo, você poderia colocar qualquer uma dessas aqui em laranja. Ó. Piauí, Acre, Pará, Paraíba, Alagoas, Maranhão e Bahia. Entre baixo e médio, e essa corzinha mais clara, está, ó, Amazonas, né? Rondônia, Ceará, Tocantins, Pernambuco, Sergipe, médio.
Médio é esse amarelinho. Você poderia ter dito Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. E alto, alto índice de desenvolvimento humano. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Aí ele diz assim, ó, na questão 2, como é o desenvolvimento humano na unidade de federação onde você mora? Aí diz resposta pessoal. Então aqui você tem que ir lá no mapa, ver qual é a unidade de federação que eu moro. É o Ceará. Ceará tá na cozinha, laranja claro. Então aqui está entre baixo e médio, certo? Então o desenvolvimento da sua unidade de federação do nosso Ceará está entre o baixo e o médio, ok? Então, gente, eu vou parar o vídeo aqui e vou continuar um segundo vídeo na página 82.